Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos falar de pricing fácil, pricing para material de construção. Ao meu lado, Sérgio Gomes. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, Osmar? Bom dia. Se apresente, Sérgio Gomes. Eu sou Sérgio Gomes, faço um trabalho de pricing no varejo de material de construção. Na minha frente, do lado direito, ao meu lado direito, aqui na minha frente, está o Adriano Camargo, que é lojista de material de construção da Rede Construir, da loja de Mãos Camargo, gestor comercial. Correto, é isso mesmo. Se apresente, por favor. Nós somos de Capela do Alto, temos uma loja de material de construção, a gente é a segunda geração e estamos buscando um pouquinho mais de conhecimento. Quantos anos tem a loja? 43 anos já. Desafio, hein? Sim. E à minha frente, ele que cuida do dinheiro, né? Gestor financeiro é o Leandro Rosa. Sim. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Sou gestor financeiro da loja de materiais de construção, Irmãos Camargo. Estamos aqui para mais aprendizado mesmo. Isso, eles são da Rede Construir. A Rede Construir é uma rede que está presente no Brasil inteiro, né? Uma das maiores redes de material de construção do Brasil. E nós vamos falar de pricing fácil. E eu começo fazendo a pergunta que não quer calar. O que é pricing, Sérgio Gomes? Pricing. Bom, o pessoal costuma confundir pricing por etiqueta de preço, né? Então, pricing não é isso? Não, pricing não é por etiqueta de preço. Por etiqueta de preço está relacionado ao visual merchandising, né? Então, cartaz, aí, tamanho das letras, essas coisas. O pricing, para tradução literal, é o ato de precificar. Não existe uma palavra em português que a gente pode falar precificação, a gente sempre vai remeter por etiqueta. Então aqui a gente está falando de montar o preço de venda do produto. Então existe um esforço muito grande na compra, né? E o pessoal esquece muitas vezes de traduzir isso em margem de lucro. Então o pricing ele tenta extrair ao máximo o potencial de preço de venda, a elasticidade de preço de venda. Conta mais pra gente então sobre pricing. Então, assim, a intenção do pricing é que ele que o lojista, principalmente o lojista do segmento de material de construção, ele consiga acompanhar uma ação que dentro do supermercado já existe há muitos anos. Então, se alguém estiver assistindo esse programa e for do segmento de material de construção, talvez não esteja havendo nenhuma novidade. Então a gente costuma dizer o seguinte: se o supermercado fizesse o preço de venda do mesmo jeito que é feito no material de construção, não teria nenhum aberto hoje. Então todos os supermercados já teriam fechado. Nós não temos um problema no segmento de Maticom, que o nosso produto raramente se perde, raramente vence, raramente pode chover, pode acabar a energia que não descongela. Então, assim, a gente tem uma comodidade nos nossos produtos que deixa a gente um pouco mais vulnerável a não cuidar tão bem das nossas margens. Então, assim, é uma coisa muito latente no segmento material de construção. O que a gente precisa? A gente precisa, de repente, trazer essa cultura de outro segmento, que é uma cultura bem-sucedida, e transformar a loja no sentido de entender que precisa ter um departamento, uma pessoa, um estagiário, alguém focado exclusivamente no preço de venda. Esse é o nosso objetivo final do trabalho. Depois que a gente conseguir transpor todos os módulos, né, tem que ter uma pessoa lá, que pode ser um multiplicador, preferencialmente que não seja o dono e que não seja o comprador da loja, e esse cara vai ser o embrião ou o início de um departamento que vai ser dedicado ao pricing. Começando pelo fim, Uhum. tá? Parece esquisito, né? Mas começando pelo fim. Eu, como trabalho com marketing, trabalho com agência de propaganda, eu vejo o trabalho do Sérgio no final, né? Eu vejo lojas onde o Sérgio, através de um sistema que ele usa, o e-diretor, né? Um sistema que eu uso para agência de propaganda, onde eu uso para ter parâmetro, para criar as campanhas publicitárias, criar o resultado do que nós vamos aplicar o resultado, do que nós vamos aplicar os produtos que vão ser usados para a campanha, eu uso a partir ali do e-diretor. E eu vejo que o Sérgio, em algumas empresas, ele tem a indicação de, olha, nesta empresa nós vamos diminuir a imagem e aumentar a venda. Em outras empresas, eu vejo que acontece exatamente ao contrário. Não, nós vamos aumentar a margem e vamos diminuir venda. Por que isso acontece, Sérgio? O aumento de venda, o faturamento bruto em si, né, ele também traz com ele um aumento muito grande
dos custos operacionais, de tudo que está envolvido com o custo de venda, né? E muitas vezes isso, ao invés de aumentar faturamento, pode traduzir em prejuízo, em queda de lucro líquido. E o pricing ele tem um objetivo que é para você conseguir, após a aferição de resultados, pagamento de imposto, pagamento de prolabore, chegar numa margem líquida de pelo menos 12%. Então, se a gente está vendendo bastante e está tendo uma margem inferior a isso, primeiro a gente tenta corrigir o preço de venda para a gente conseguir continuar a manter o faturamento atingindo os 12%, mas em determinado momento há uma decisão que parece ser um erro estratégico. Aí no começo, quando a gente está programado para sempre querer vender mais, né? Pode ser que um erro estratégico a gente vender mais porque a gente vai estar ganhando menos, tendo prejuízo, né? Então, mais trabalho por menos dinheiro. O price está ligado realmente ao resultado financeiro da loja. Quanto eu ganho de dinheiro lá no final de todo o trabalho. Lucro líquido acima de 2% médio. Né? Então, por que médio? A gente nunca vai poder tem que tomar muito cuidado com o custeio direto. O que é o custeio direto? Você ficar analisando item por item, quanto que dá de lucro. Vou perguntar para quem é do financeiro, para quem cuida da gestora financeira. Dá isso? A gente tenta fazer dar isso, mas é difícil, né, com essa vinda das ideias do Sérgio, que a gente tem que fazer um controle. É muito complexo, porque é muito item, entendeu? Que a gente tem que controlar. A gente tem que, na verdade, ter uma controladoria quase dentro da empresa. Porque a oscilação dos produtos, a oscilação de preço é muito grande em materiais de construção. Então, é difícil você acompanhar isso. E daí, para você ter esse ticket médio, dessa lucratividade, que é difícil. O Sérgio, você estava trabalhando numa planilha com quantos itens? 11.800 itens. Fez uma fórmula, não foi? Teve uma coisa assim? Existe um aplicativo que faz esse cálculo de forma automática, né? Mas é importantíssimo que o lojista conheça, entenda o conceito, porque para você ter uma ideia, nessa planilha que a gente tem, cada item leva em consideração 90 variáveis para fazer o preço de venda dele. Bom, quantos itens tem numa loja de material de construção hoje? 8.000 itens, mais Bastante. ou menos. Isso do básico ao acabamento? Sim. Do prego ao porcelanato? Correto. Isso, e a gente tem um diferencial lá na empresa que tem uma parte de transformação, que é a parte de... Eu chamo de transformação, que é a parte de madeira. Ah, tá. Porque tem alguma coisa em madeira que você tem que transformar Faz corte. em outra coisa. Corte, E aí, perda. E isso é uma entendeu? coisa complexa, É né? Porque muito complexo. você compra ela de uma forma e tem que desdobrar e isso nota, é uma loucura. Então é uma desse. transformação que você tem que fazer, daí que cai o Cálculo price, de custo. entendeu? É cubagem, é perda. Então você tem tudo isso nessa operação. Não sei, vocês como lojista, qual a opinião de vocês de repente agora ter um departamento Aí de ótimo, pricing, alguma pessoa, um estagiário, alguém? Sim, pra ótimo. gente isso na verdade é novidade. A gente está Acho que numa pra fase todo de mundo, né? transição. Então a gente está tentando trazer conhecimentos novos, agregar, inovar, porque o mercado hoje ele é muito dinâmico, né? E a gente nunca tinha pensado nisso. O Sérgio veio com essa ideia, ele está provando pra gente que realmente é uma coisa que dá resultado, torna a empresa mais competitiva, mais organizada. E a gente está disposto a encarar esse desafio aí. Sim. Contando com a ajuda dele, né? Eu estava te dizendo, né, que debaixo do guarda-chuva hoje na minha agência, nós temos 118 lojas de material de construção. Muita Sim. coisa. E quantas já estão aplicando pricing, Sérgio? Eu acho que uns 50%. 50%, né? Tem alguns clientes que aplicar o pricing não é aquela coisa de você fazer uma vez, né? Por isso que tem que ter um departamento. Então, quando fala que está aplicando o pricing, de algum determinado jeito, né? Todas as lojas que a gente está atuando, elas estão fazendo. Né? Alguns numa velocidade, outros em outras. E quando você analisa os números, é nítido. Então, quanto mais rápido você aplica, mais rápido você começa a ver os números mudando, né? A alavancagem de margem. Então, assim, o importante é começar o processo. Né? Então, assim, existem módulos que dão primeiro uma ajeitada geral na loja, nas principais famílias. Então, se você analisar o mix de venda de vocês, talvez lá, com 5 ou 6 famílias, você já tem quase que 80% de faturamento.
Sim. Né? Então, nós temos alguns cálculos, algumas fórmulas que a gente dá uma arrumada geral, antes até do entendimento do conceito de uma forma profunda, antes mesmo de ter uma pessoa, um departamento cuidando disso, para você já começar com um fôlego financeiro melhor. Entendeu? Então, assim, a brincadeira é o seguinte, num eventual custo de implementação do pricing, você tira isso em, de repente, uma semana e as outras 3 são lucro real em relação ao que você tinha. Sérgio, tô lá, virei sócio. Virei sócio deles. Investidor é bom, né? Quero começar com o pricing. E agora? Como diria o poeta, e agora, José? Uhum. Sempre é bom lembrar, né, que o segmento de material de construção ele tem algumas lojas que ainda trabalham no modo analógico. Né? Então a gente precisa, né, para a gente fazer um trabalho assertivo, a ideia não é ir lá e pôr o preço de venda para o lojista, é ensinar o lojista a pôr o preço de venda. Em alguns casos, a gente tem que ir lá e pôr o preço de venda, porque não tem o histórico. Se ele não tiver um histórico de venda, a gente vai ter que usar alguns critérios regionais e ir lá e fazer uma lista. Cara, ó, isso aqui põe esse preço aí por enquanto, até a gente acertar a parte de tecnologia, acertar a parte de histórico de venda, de cadastro, para a gente poder fazer um trabalho mais aprofundado. De qualquer forma, já sai ganhando, né? Vai depender muito do lojista, da confiança do lojista de aplicar os preços que a gente vai sugerir ou não. Até hoje, a gente não cometeu nenhum erro, porque um dos conceitos do pricing é que ele tem que ser recorrente. Então, existem produtos que a gente tem que fazer a alteração de preço e pesquisar a concorrência diariamente. Outros produtos a gente pode deixar lá a cada 6 meses para dar uma olhada, entendeu? Então, assim, existe um trabalho constante em cima disso, mas assim, virou sócio, quer fazer? Existe já alguns produtos, algumas referências que a gente pode aplicar em qualquer loja. Pelo que eu trabalho com lojas de material de construção, já tendo a minha agência é especializada em lojas de material de construção e supermercados há mais de 15 anos. Nós temos lá, por exemplo, nós temos as feiras de material de construção, o foco é compra. Sim. Produto. Nós vamos, produto, compra. Produto. Nós vamos em treinamento, foto, produto. Sim. E é uma mudança de chave, então, o pricing. Por quê? Porque o lojista, ele entende, pelo menos, eu sou filho de judeu, eu lembro que meu avô falava, olha, tem que comprar bem. O segredo do negócio é comprar bem. Não é isso que vocês aprenderam também? A gente aprendeu desde Esse o começo. Pelo menos é isso. E agora, não basta isso. A gente está ouvindo o Sérgio que o negócio é cobrar, saber cobrar, saber vender, o foco da loja tem que ser a venda. Isso tem lógica. Sim. A gente chama de efeito Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre fui assim. Eu nasci assim, Gabriela. Então, o que acontece com isso daí? O efeito Gabriela. Quando a gente olha no Google e faz uma pesquisa das empresas mais antigas do Brasil com mais de 100 anos, quantas de material de construção vocês acham que tem? Meu Deus, não tenho Não noção. tenho noção, nunca pensei nessa pergunta. Nenhuma. Ah, é? Nossa. Então, assim, quando a gente olha as que estão abertas há mais de 100 anos, são 2 de varejo de roupas, de camas. Eletrodomésticos. E algumas de farmácia. Fora disso, de varejo não tem. Então, assim, varejo de material de construção é igual moto, é feito para cair, entendeu? Olha. Então, qual que é a nossa obrigação? Uma coisa que A gente, durante a nossa história, a gente viu bastante isso. né? Aqueles concorrentes que chegavam impactando, de repente saíam do mercado. Atendi muito desses, gente. Né? Então, assim, a gente, como vocês acham que são a segunda ou terceira geração? Segunda geração, caminhando para a terceira já. Não que a gente tenha essa pretensão de nos tornar a primeira loja com mais de 100 anos, né, tal. Mas a gente tem a ideia, a intenção de prolongar esse prazo pelo maior tempo que for possível. Então, como que a gente... Se tudo que a gente está fazendo até agora no material de construção, por maior que sejam as redes, por maior que seja a gestão, os home centers, tudo que veio de fora do país, ainda assim não tem uma que se perpetua por mais de 100 anos. Então, por quê? Porque alguma coisa está sendo feito errado. Sim. As condições econômicas, as condições políticas, a abertura de mercado, a internet, a inflação, tudo isso daí influencia no resultado. Porém, dentro do segmento de material de construção e alguns outros segmentos também,
as condições externas, as condições internas, a condição de mercado mudou e a gente continuou fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Compra, põe 50% de markup e Manda vende. embora. Acabou. O varejo mudou muito, né? Eu acho que o Sérgio concorda, e o material de construção foi um lugar que não se acompanhou muito essa transição, né? Esse upgrade. E quem trouxe a mudança e quem tem essa informação, nenhuma das grandes redes é nacional. Sim, ia falar. Exato. É tudo de Temos forma. a francesa. Sim, a maioria é francesa, de outros. Nós temos aqui chilena. Chilena. Então, nós temos outras, né? Nós temos aqui na nossa técnica hoje o Thiago Giovanni e o Yuri Mavigné, não é isso? Que é o francês e até de propósito deixei para falar da galera agora. Por quê? Hoje o mercado ele é norteado por uma rede francesa. Sim. É ela que diz como é a maior rede no Brasil, dita, né? Hoje. Ela dita hoje o mercado. E por quê? Porque achou no mercado uma oportunidade. Sim. É o mercado onde as redes nacionais não tiveram sequência e consequentemente, deixamos uma lacuna de mercado, né? Eles exploraram bem, né? Sim. Então, assim, nós estamos falando de uma mudança de cultura mesmo. Ah, mas eu vou chegar lá e mudar tudo na sua loja? O ideal seria, porque a maior resistência é do dono da loja, depois o segundo lugar é do gerente da loja e depois do vendedor da loja, e o cliente não está nem aí. O cliente, ele achou ali, está conveniente para ele, está num preço que ele quer pagar, a loja está preparada para aquilo, ele vai lá e paga. Mas são os dois maiores medos do ser humano, né? A morte e a mudança, né? Sim. Sim. E é engraçado como a gente tem uma história longa, né? A gente tem percebido também que vem mudando o perfil do cliente da loja, né? Como começou com nossos pais, tal, pessoal mais velho. Hoje em dia a gente já vê uma nova geração entrando aí com vontade, com internet. Então a gente precisa realmente fazer essa atualização e tem que buscar conhecimento, não tem outra maneira, né? Sim, exatamente. O cliente hoje ele chega na loja explicando para o nosso vendedor para que serve o produto. Exatamente, é e verdade. o vendedor não sabe. É verdade. Né? Então, assim, ele chega ali, ele sabe se para tirar uma infiltração, o que ele usa, quantas demãos que dá, como que tem que preparar a parede. E o vendedor às vezes fala, não sabia. Então, assim, realmente você tem razão. E essas coisas todas, né? O pricing é interessante, porque ele envolve todos os segmentos, todas as partes da empresa. Ele envolve desde a parte de compra, até a parte financeira, a parte comercial e a parte de marketing. Né? Então, assim, ele está atrelado a tudo. Ele é bem estratégico, né? Bem estratégico, exatamente. Então, assim, a gente compra ventilador no frio, a gente compra madeira no inverno. No inverno, sabe? Então, são coisas que vão norteando, que a gente nunca pensou e que não existem, né? Então, coisas que a gente trouxe, referências de consultorias, referências do supermercado e criou o formato para o pricing. Então, são módulos, né? Tem um módulo de gerenciamento de categoria, o módulo de perdas, o módulo de variáveis, o módulo de gestão de... Então, são vários módulos que a gente tem, né? Incluindo até mesmo o formato da loja física, o layout da loja. Entendeu? Então, assim, a gente vai no posto de gasolina que vende a gasolina mais barato, entra lá na loja de conveniência e compra um Drops por R$12. E não se dá conta, né? E fica feliz ainda porque comprou aquilo. Com um atendimento bacana, um layout bacana, né? E o cross, né? O cross é muito trabalhado, né? Então, assim, todas as ferramentas de visual merchandising e de layout de loja influenciam diretamente no pricing. Os produtos que a agência de marketing coloca no tabloide são feitos através do pricing. Né? Os produtos que estão no tabloide são os produtos destino. Os produtos que todo mundo sabe preço. Sim. Então você pode fazer um teste lá, a gente pode fazer na loja de vocês, fazer um tabloide lá com produtos destinos, que dá mais ou menos uns 30 e poucos itens, preço, sei lá, mais baixo da sua região, né? Pegar todos os concorrentes, a areia mais barata é desse cara, vamos pôr o preço dele. Ah, Sérgio, vai me dar prejuízo. Não, vamos pôr. Aí quando a gente for aferir o resultado de vocês vão ver que a loja teve um crescimento de faturamento, e não vendeu mais aqueles produtos que vocês venderiam.
Sim. Entendeu? Então, assim, a gente cai nessa todo dia no supermercado. A gente pega o jornalzinho, nossa, a escola lá tá barata, né? Aí a gente vai lá e compra tudo, menos escola. É verdade, não vou beber hoje. Então, Não, assim, acho que ficou bem claro, né, que como que funciona, né? Nós falamos que os dois medos, né, do ser humano é a morte e a mudança, mas hoje, se você não mudar, você morre no mercado. É verdade. É isso que a gente tenta, porque como a gente é a segunda geração, a gente tem... Eu considero eles como conselheiros. São os meus tios, o meu pai, são os conselheiros. Então eles vêm e falam assim, olha, o que vocês estão fazendo? Eu não fazia desse jeito. Né? Eu dirigia caminhão, eu entregava e recebia. Agora vocês não conseguem manter, porque a cidade é pequena, vai lá para eles, para os conselheiros, que eu considero, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo. Só que ele não sabe que mudou muito o mercado hoje. E como você fala, se você não mudar, você está fora. O Kotler hoje, ele fala que pela primeira vez, Kotler é o maior especialista em marketing, o nosso papa, né, do marketing. Ele diz que pela primeira vez na história da humanidade nós temos 5 gerações sobre a Terra. Né? E começando pela geração que são os baby boomers, principalmente aqueles nascidos entre 45 e 60, ou até 1960, que são os nossos pais, né? Que por característica, é uma geração muito opressora das próximas gerações. A geração que vem aí de 1960 a 1975 foi muito oprimida pelos pais. Mas o que eles fizeram deu muito certo. Como esse método que, por exemplo, que teu pai fazia, funciona bem em alguns lugares. Mas nós estamos falando também de lucro que eles jamais sonharam em ter na vida. Sim. Era um lucro de subsistência, onde ele visava ter uma empresa, manter a família, educar os filhos e colocar comida na mesa. Uhum. E o que nós estamos falando é outro negócio. Uhum. É um negócio onde você tem resultado de milhões. Sim. Né? E se você puxa, atualizando, complementando, Osmar, que você está falando, sim, se você puxa, quando você vai fazer o custeio direto para você saber quanto custa seu negócio, seu produto e tal, você vê o seguinte, o peso da folha de pagamento em relação ao faturamento era menor, o peso dos impostos era menor. As leis eram diferentes. Entendeu? Então você tinha custo fixo de energia, custo fixo de água, representava muito menos no custo da operação. Custo de combustível representava menos, custo de manutenção. Então, assim, essas mudanças, elas foram acontecendo lentamente e o mercado não se apercebeu. Então, sim, hoje, o custo operacional, o custo fixo, ele é muito maior. E as margens, se eu puxar de 10 anos, que eu tenho informação de loja até de mais do que isso, as margens são as mesmas. Então, como que para em pé o negócio? Não dá, né? Então, o fato de você ter sido bem sucedido até agora, do jeito que você fez, não garante mais que você vai ser bem sucedido daqui para frente. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu sempre andei sem cinto de segurança. Tá bom, anda agora. É mais ou menos quando a gente vê aqueles panfletos de banco, né, de investimento, né? Lucros passados não garantem lucros futuros, né? Mais ou menos isso. Mesmo. É verdade. É isso mesmo. Verdade. Então, assim, eu desafio qualquer... Funcionou bem até agora, mas de agora em diante não funciona. É a mesma coisa do celular, né? Você precisa estar atualizando ele, porque senão ele não roda nem os aplicativos. Exato. Então, a ferramenta, ela tem que ser entendida como uma necessidade. A gente espera, né, que com o uso da ferramenta a gente consiga mudar uma realidade de mercado. Apesar da gente ter alguns clientes, eu falo para todos que a gente deve ensinar o pricing, deveria ter uma forma, e um dos objetivos do trabalho é esse, da gente democratizar a ferramenta para tirar a pressão de preço do mercado de material de construção. Então, assim, se o mercado inteiro estiver vendendo com uma margem saudável, a gente também vai poder vender com uma margem saudável. A gente não pode ter a pretensão de querer derrubar o outro concorrente. Todo mundo fala a mesma língua, né? Vai Sérgio, nivela. Pricing é um trabalho de educação. É uma mudança de cultura organizacional. Tem que, né, um departamento novo, é um setor novo que nunca existiu em muitas empresas. A gente tem informações
alguns home center grande que foi criado recentemente. Entendeu? Então, assim, um fica copiando o preço do outro. Ah, tá, e aí? Tem robô que faz isso na internet. Ah, quanto que tá? Se ele está perdendo dinheiro, eu vou perder dinheiro também. Exatamente. Não que você esteja perdendo dinheiro. Né? Então, quer dizer... Que você esteja ganhando bastante. Exato. Então, assim, ou você segue o preço ou você é seguidor. Depende muito da região que você está, do que você está fazendo, de como que é seu concorrente. Ah, se um concorrente meu for kamikaze, eu vou ser também? É uma avaliação, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ir pensando e trabalhando. Então, assim, tudo que a gente está falando está indo para o que eu falei lá atrás. Tem que ter alguém dentro do negócio dedicado a isso. Vai ser a pessoa mais barata que vai trabalhar lá, por mais que ela ganhe. Pelo retorno que ela vai dar. Causa. Entendeu? As informações dessa pessoa acho que tem que ser online, constante, né? Porque ela vai passar informação para você tomar a decisão. Né? Na verdade, quase isso. A decisão deve ser dela. Ah, é dela. É dela. Entendeu? Porque assim, ó, se eu for perguntar para, bacana. Você tem que dar autonomia para ela. Por isso que é importante esse perfil, né? Preferencialmente o comprador jamais pode estar envolvido nisso. Porque o comprador está no DNA dele. Se fizer um teste genético no cara... É comprador. É comprador e foi programado para baixar preço. Foi programado mentalmente, geneticamente, para baixar preço. Então, toda vez que ele vai... Esse cara, ele pode ser o cara que tenha mais conflito com o cara do pricing. Entendeu? Porque ele não admite, né? Mas não é uma maldade ou uma incapacidade. É um jeito... paradigma, né? Exatamente. Né? A questão do preço, normalmente, ela é muito relativa e ela vai se modificando conforme a situação vai mudando. Então, o poder aquisitivo da população cai, ele fica um pouco mais importante na tomada de decisão. Né? Só que a gente necessariamente não precisa, a gente pode ter um produto para vender por um preço, que é um produto que a gente chama de produtos marcas líderes e tal, né? E a gente pode, de repente, ter um produto de segunda marca para atender uma necessidade de mercado, só que naquele produto de segunda marca a gente não precisa ter uma redução tão grande de preço, de margem, independente do preço de custo. Por quê? Quem tem o preço de referência é a marca líder. Então a gente não precisa vender, compra 40% mais barato do que o preço de custo da marca líder. Eu não preciso vender 40% mais barato do que eu comprei. Eu posso trabalhar com um escalonamento de preço. Só que isso daí é uma coisa assim que para o lojista é uma novidade muito grande. E eu vou dizer mais, né? Os produtos mais vendidos são os mais caros. Pode pegar marca de sabão em pó, marca de refrigerante. Sempre o mais caro. Chega lá e pega. O líder de mercado sempre tem o preço mais alto. Ele não, então, quer dizer, isso daí a gente exemplifica para a gente mostrar para o cara assim, ó, cara, tá vendo? Você fica preocupado com o preço, mas os produtos mais caros são... A tinta mais cara é a que mais vende, entendeu? O tubo mais caro é o que mais vende. Sempre é assim. A torneira mais cara é a que mais vende. Então, por que a gente fica preso nisso, né? A gente está decidindo pelo nosso cliente se é ele que... Né? Ele que tem que decidir. É ele que paga, na verdade. Não é ele que paga. Eu vou fazer uma pergunta. Perguntar, às vezes, ofende. Às vezes ofende. Claro. E vocês são empresários, eu vou perguntar, vocês trabalham de graça? Não. Não dá, né? Definitivamente não. E se eu provar para vocês que vocês trabalham de graça? Vai, agora eu quero ver acho que... Quanto é que você cobra para entregar 10 sacos de cimento? Não cobro nada. Então você trabalha de graça. Eu estou mentindo? Mas eu não entrego só o cimento. A pergunta foi clara. A pergunta foi clara. Foi objetiva. Né? Foi objetiva. Muitas vezes nós trabalhamos de graça. E às vezes, a gente teve agora recentemente em Curitiba, nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 8 do mês de junho do ano de 2022. Nós tivemos recentemente no evento da ViaSoft, né, Sérgio? Existem duas formas da gente ter lucro, né? O lucro monetário e o lucro de conhecimento que nos traz relacionamento. Ou o conhecimento que nos traga conhecimento, ou que nos traga relacionamento. Existem as duas formas. Eu já trabalhei bastante de graça, financeiramente, mas me trouxe muito conhecimento.
Mas dentro da operação, acabam existindo setores dentro da loja de material de construção. Como eu disse, eu tenho 118 do meu guarda-chuva, as que eu atendo diretamente são inúmeras. E a gente constata que isso acontece. E depois eu olho aonde é que está. O cara trabalha o mês inteiro e fala: aonde é que está o meu dinheiro? Sim. Mas a loja está dando lucro. Onde é que está meu dinheiro? Onde é que está meu dinheiro, Sérgio? Normalmente o lojista ele tem a maioria do recurso da empresa ele está empatado em produto. Então, assim, meu lucro fica na prateleira? Então, assim, uma coisa que nunca foi muito levado a sério é o giro de mercadoria, né? Então, isso todo é um trabalho que começa lá na gestão de categorias, que ajuda na compra, e aí sim você começa a aparecer o dinheiro, né? Então, assim, se você faz um faturamento de 1 milhão e recebe à vista, e você tiver 1.100.000 de boleto para pagar, não adianta nada. Não resolveu muita coisa. Isso vale para qualquer valor, né? Então, o que acontece com isso daí? O dinheiro na prateleira, no estoque, é bom quando nós estamos vivendo um processo inflacionário, ele até não é tão prejudicial. Agora, a partir do momento que esses preços começam a estabilizar ou cair, então tinha lojista que estava com 5 milhões de estoque no meio da pandemia, eu falei, olha, acho que é hora de você começar a reduzir. Porque se cai 20%, você perde 1 milhão. 1 milhão. Sim. Né? Então, assim, o lucro, né, ele está em muitos lugares. Né? O melhor deles é quando ele está no nosso bolso. Né? Então, assim... A gestão de estoque é uma coisa muito importante para o material de construção. Sim, né? sim. Eu arrisco a dizer hoje que uma loja que tem 5.000 itens cadastrados, ela vai ter 80% do faturamento dela em 300 itens. Entendeu? Nossa. E aí a gente fica numa dificuldade enorme. Você acabou de falar agora há pouco. Falou assim, a gente tem muito item para controlar. Muito. Então a gente tem que controlar 300 itens. O resto dos itens, a gente tem outras formas de controle. Que a gente não precisa atuar tanto. Porque a diferença de preço de compra de um fornecedor A para o fornecedor B... E aquela questão, cada vez que você troca de fornecedor, é um cadastro novo, todo um histórico novo, uma etiqueta nova, uma gancheira nova. Tudo isso daí é muito complicado. Né? Então, assim 300 itens, 80% do nosso faturamento. Né? Vamos prestar atenção no que é importante. Direcionar mais ali, né? A gente estava, claro. Inclusive esses dias, desculpa interromper, mas fazendo... A gente está aqui para isso. A gente estava batendo papo com um lojista, até que foi uma indicação do Sérgio, trocando algumas figurinhas. A gente está fazendo esse trabalho agora, trazendo novidade, né? Buscando informação. E a gente estava discutindo justamente isso, qual que seria o número ideal de estoque, né? 3 vezes seu faturamento, 4 vezes, e a gente não conseguiu chegar numa fórmula exata, mas todo mundo tinha uma ideia, né? Que a gente também já percebeu essa questão de controlar o estoque e do impacto. Eu não sei se isso existe uma resposta certa. Eu também não sei, eu estou perguntando para o Sérgio. Porque eu conheço lojas que chegavam a rodar o estoque 2 ou 3 vezes dentro do mês. O supermercado faz isso, né? Dizem que é semanal o giro de supermercado. Você conhece mais, pode falar. Você já entrou dentro de um departamento de gestão de um supermercado que vende mais de 2 milhões por mês? Não. Você já entrou dentro de uma loja de material de construção que vende? Sim. Não dá nem para comparar. Sim. Parece uma equipe de Fórmula 1. Parece uma equipe de Fórmula 1 com uma oficina mecânica que está começando com todo respeito. Vou dar um exemplo prático em relação ao que vocês estão falando, né? Quantos anos vocês têm a loja? 43 anos. Então, posso lançar um desafio aqui, ó. E do estoque de vocês eu vou achar produto de 43 anos. Vai, com certeza, eu sei que vai. Não, já ganhou o desafio. Só isso. Outra coisa, ó. Quanto tempo dura uma tinta? Qual a validade de tinta? Eu não sou por dentro. 6 meses? Não. O Imetro sabe, 24 ou 36 meses. Com certeza. Eu estou chutando. 24 ou 36 meses. Não sei dizer de cabeça. Pegando um gancho seu, a gente estava com um outro rapaz de venda, agora mudou, né? Ele foi para um outro lugar. E eu falei assim, vamos fazer um Black Friday. Vamos fazer um Black Friday. O que tem? Subimos lá em cima. Começamos a puxar, cara. Subindo em cima do depósito. Porque tem no depósito. Cara, começamos a puxar. Tinha coisa em 2014, 2013, 2012. Até que é novo, né?
E aí a gente falou, meu, vamos trazer para o valor presente, aproximado, né? E vamos queimar isso aí, porque, cara, gerou uma grana para nós, compramos coisas novas. Quanto daria esse produto vendido em 2014 a preço de custo com dinheiro na poupança? Olha, na poupança já daria um bom lucro. Porque a gente vendeu menos, mais barato do que a gente pagou, trazendo para o valor presente. É engraçado, né? A gente estava falando das novas gerações. A gente já tem filhos dos primos que estão trabalhando na empresa. Aí o cara passa no depósito. Para que serve isso aqui? Ele fala, não se usa mais. Então, foi o que o Sérgio falou. Então, todo esse cuidado que a gente tem que ter com o negócio está muito ligado ao marketing, mas também está muito ligado ao pricing. Sim. O pricing, na verdade, ele é meio que um motorzinho da coisa ali, né? Ele se utiliza dos setores da empresa, tanto setores internos quanto ferramentas externas, quanto o marketing. Então, nós temos um módulo aqui na teoria do pricing, que ele fala o seguinte, o pricing para o marketing. Como que o pricing é utilizado no marketing, né? Então, por exemplo, se a gente está no inverno, a gente tem um estoque de ventilador lá, porque o pricing ele trabalha com o valor percebido do produto. Valor percebido. Aquela história, para quem tem loja de material de construção. O cara chega e fala assim, quanto é seu cimento? Aí se você falar um preço que ele acha que é barato, ele te tira uma lista de conexões para cotar. Aí você vai olhar a lista, não, e o cimento? Não, o cimento eu só estou perguntando para ver se você tem um preço bom. Isso é valor percebido. Olha para você ver. Entendeu? Então no supermercado, tem supermercado que muda o preço do pãozinho 3 vezes por dia. A gente muda o preço, a gente esquece do preço, né? Não tem. Então assim, o que acontece? Esse valor percebido é muito importante para a gente usar a teoria. Então, se a gente tem um produto lá, tá meio frio, a gente tá cheio de ventilador lá, qual é o problema da gente pôr aquilo lá no custo? Sim. Pelo menos com fama de barato a gente vai ficar. Pelo menos vai pegar o dinheiro de volta. Então assim, 6 meses o produto tinha que estar fora. A função do comprador hoje é quase que um gestor de categoria. Ele não deveria estar preocupado em comprar, ele deveria estar preocupado se ele vai vender o que ele comprar. Nós tivemos num evento de compra recentemente, uma rodada de negócios, chama. Rodada de negócio, todo mundo foi show de bola, todo mundo comprou. Aí na reunião de avaliação eles me chamaram para participar, eu falei assim, tá bom, vamos ver se foi legal daqui a 60 dias. Por que daqui a 60 dias? Quando começa a vencer os boletos. Então, se vocês venderam esses produtos que vocês compraram hoje aqui, daqui a 60 dias foi bom. Agora, se vocês compraram e não venderam, a não ser que seja um capital especulativo, tá dando mais que a CDB, tá dando mais que... investimento daí. Aí você especula. Não tem problema, também vale. Agora, tem gente que paga juros de 15 para ganhar 5 de desconto. Então, assim, tudo isso... Não estou falando ainda das perdas, não estou falando ainda de um monte de coisa que a gente considera que vai compor a margem de 12% líquida. Né? Estou falando só das coisas básicas. Então, de repente, tem lojista ali que não calcula direito o preço do frete e aquilo não entra na composição de venda. Então, sabe, são coisas que a gente tem que cuidar realmente. A pessoa do pricing, ela tem que ser quase que antigamente falava muito o ombudsman, né? O cara que ia ver tudo que está acontecendo aí, né? Dentro da empresa para ver aonde tem, da onde pode tirar, né? Então, assim, tudo, a parte de sazonalidade, a gente faz o planejamento de marketing da agência do Osmar pela sazonalidade. Então, assim, o que a gente vai anunciar? Se a gente sabe que todo mês de fevereiro vende pouca tinta, o que a gente vai fazer? Promoção de tinta. Ou, no mínimo, diminuir a compra em janeiro de tinta. Sim. Ele não vai comprar. Pelo menos a venda, ela é a venda e a compra se tornam estratégicas. Sim. Junto com o marketing. O pricing consegue fazer esse alinhamento. E além do que, você está com um produto, pela pouca experiência que eu tenho, com o pricing, mas minha experiência no marketing já é um pouco maior, bem maior, o consumidor ele acaba sendo beneficiado por essa relação. Sim. Porque é muito melhor, o exemplo do ventilador, que esse ventilador esteja na mão do consumidor do que na sua prateleira. Sim. Porque você desenvolve, primeiro, esta relação, ele vai ficar feliz de ter comprado na sua loja um ventilador no preço muito bom, e você corre o grande risco de ganhar esse cara
pelo Isso. coração, Atratividade. pela atratividade. Às vezes ele nem teve contato com você, né? É uma primeira oportunidade, ele fala, pô, vou aproveitar que tô numa promoção, ver que o teu trabalho é sério, que o trabalho é bem feito, você acaba ganhando um cliente a mais. Eu tive numa loja há um tempo atrás e era um cliente novo. Eu pensei, perdi o cara. O Sérgio estava junto ainda. E eu cheguei e existiam várias garrafas térmicas guardadas na parte de cima da prateleira. E às vezes eu sou sincericida e o Sérgio fala que eu preciso de férias. E aí, o que você achou da loja? Eu falei, você quer que eu seja sincero, que eu te agrade, né? Falei, cara, aquelas garrafas térmicas estão empoeirando ali, cara. Por favor, deixa o cliente levar para casa. Deixa ele comprar. Porque às vezes está faltando na casa dele. A gente está chegando aí, a gente vai chegar daqui a pouco no inverno. Deixa ele levar para casa, deixa ele comprar, por favor. Né? E eu falei, perdi o cliente, nada, ele virou um meu grande amigo. Por quê? Porque acaba virando paisagem para quem está dentro da loja. O objetivo não é condenar esse ou aquele. Acaba virando paisagem. Uma coisa importante, ó. Da onde vocês acham que saiu o lucro que pagou essas garrafas térmicas? Da onde? De que produto vocês acham? Do que girou, do que vendeu. O que gira rápido? Cimento, tijolo. Aí eu escuto muito lojista falar, não, mas eu tenho que parar de trabalhar com material básico. O lucro disso é infinitamente maior porque é o lucro do giro. Então, existe uma brincadeira que fala que o lojista nunca pagou o cimento que ele vendeu. Sempre é o cliente que pagou. Ele vende antes. Ah, mas é só 7 dias? Rápido, né? Sim. Você não consegue durar 7 dias seu estoque de cimento. Então, assim, isso daí tudo são conceitos, são é quase que uma reprogramação mental para o lojista ir entendendo que é possível fazer, que dá para a gente seguir, que é uma coisa que funciona. Porque se você tira o que te dá mais lucro, você vai colocar um mostruário novo de torneira de luxo. Você não sabe como que vai ser a venda daquilo, e aí você coloca lá, faz uma introdução de X mil reais. Se você não vender aquilo, todo o resto tem que gerar lucro para pagar aquele material parado. Entendeu? Então isso daí são coisas que a gente começa a ver a influência do price em todo o segmento, né? Inclusive na estratégia de venda, no mix adequado para o tamanho de loja, para o perfil de loja, para o layout de loja, né? Então assim, tem produtos que a gente só compra se a gente decidir. O vendedor pode ser o melhor do mundo. Se você compra uma bota de, sei lá, de brilhantina, você não vai. Agora você vai num desfile de carnaval, preciso de uma bota de brilhantina. Mas você quis comprar, entendeu? Então, assim, isso daí tudo... Ah, Sérgio, mas por quê? Porque, de repente, um produto desse que você vende por conveniência, que você sabe que o cara vai comprar por conveniência, você põe a margem que você quiser. Sim. Entendeu? Então, aí sim, olha onde... Né, você vê o layout, o mix chegou na margem. Então, assim, tudo está relacionado ao preço de venda, né? Você sabe, Sérgio, que esses dias eu estava batendo um papo com os vendedores, né? Que é aquela discussão do vendedor, porque fulano está mais barato e está mais barato. Não consigo. Falei, viu, vocês já pensaram em vender sentimento, sonho? Porque o cara que vai comprar uma material de construção, ele quer uma coisa que dure. Ele quer uma coisa que vai sonhar. Muita gente agora tem esse negócio gourmet. Área gourmet, papapá. Meu, o cara quer colocar um produto bacana na casa dele. Se você fazer o sentimento dele aflorar, você vai vender. E ele não vai perguntar preço. Geralmente o argumento da incompetência é a desculpa, né? Então... não quis chegar muito assim. Mas realmente... Ia tentar nesse bate-papo. E o perfil do vendedor, aquele vendedor que, pô, amigão, bem-vindo à nossa loja, aí, como é que você tá? Tem mudado. Primeiro que as pessoas não gostam que se toque na outra. Desculpe até tocar você. Primeiro que... Sim. Segundo, boa parte do cliente que vai para dentro da loja hoje é público feminino. Então, é muito mais exigente com limpeza, com a decoração da loja. E as lojas estão adequadas. A maioria dos lares do Brasil são chefiados por mulheres. Como é que estão as lojas de material de construção? Nós precisamos mudar.
Não existe nenhum vendedor melhor do que a loja. A loja é que vende, o layout da loja é que vende. Então, quando nós fazemos o projeto de layout para as lojas, primeira coisa que a gente faz, gestão de categoria. Vamos ver aqui que essa loja, qual que é a cultura dessa loja. Tá. Determinou isso, aí todo o resto é emocional. Todo o resto. Então, tem lugar que a gente vai, por exemplo, eu vou na cidade de vocês a primeira vez. Né? Se eu quero almoçar lá, tem 2 restaurantes, um do lado do outro. Eu vou no que está vazio ou que está cheio? Tá cheio. Eu não vou ver o preço. Então, Sim. tem lugar que a gente vai, que a gente entra e não sabe por que foi. Mas quando você olha, a iluminação tá gostosa, o som não tá atrapalhando, você pode encostar que você não vai ficar sujo, né? E o vendedor, ele tem um foco muito visceral, que é o foco da comissão. Então ele tem o salário dele, a comissão e tal, ele só pensa naquilo. Então quando a gente se apaixona pela ideia, né? Que a ideia do cara é ganhar dinheiro, né? Ele esquece o propósito. O propósito dele... O amor cega, a paixão cega. O propósito dele deveria ser atender bem. Entendeu? Então ele está focado só em ganhar mais. Né? Só que ele não entende que isso é uma relação de longo prazo. A recorrência no material de construção é uma das coisas mais difíceis que existe. Por exemplo, existe uma estatística, não sei se foi o Osmar, que cada pessoa constrói no máximo 3 vezes na vida. Tá? E no supermercado a gente vai às vezes 3 vezes no dia. Entendeu? Então o que acontece com isso daí? A recorrência é tão importante, no caso da Fiat, por exemplo, a Fiat de tanto vender Uno, depois de vender Palio, daí aparecia lá no para-brisa lá do Uno, melhor carro do ano de 99, daí no outro ano, melhor carro do ano 2000, carro mais vendido 2001, carro mais vendido 2002. De tanto vender Uno e Palio, eles hoje são donos da Ferrari, da Chrysler e de mais da Jeep. Por quê? Recorrência. Então, se o vendedor tivesse esse conceito de recorrência, a gente estaria muito melhor. Mas como a gente sabe que está cada vez mais difícil, a loja pode oferecer esse conceito de recorrência. Material de construção, por outro lado, apesar dele ser um baixo nível de recorrência, ele permite que a gente tenha um mix de recorrência, que não seja material de construção. Então ele pode vender até bala, até lá o drops lá que a gente compra na farmácia, né? Então assim, não querendo exagerar, mas dá para pôr, né? Agora tem uma facilidade, dependendo da cidade, dependendo da região, de quase que a loja ser o home center da cidade, ser o shopping da cidade, entendeu? Então, tendo esse conceito, a gente começa a trabalhar com outras questões. Outra coisa, a gente vai na promoção no supermercado para comprar a Coca-Cola quando ela está em promoção. Só que num domingo à noite, chovendo, a gente se sujeita a pagar o dobro num posto de gasolina. Sim, é verdade. Por causa da conveniência. Aquilo que tem valor, não se discute o preço. Né? O Sérgio fez um trabalho numa loja próxima aqui, até nós estamos na cidade de Sorocaba, e o trabalho foi feito um trabalho de layout, né, nessa loja, e o interessante que as gôndolas, foi criada uma região próximo ao caixa, muito parecido com o que é feito em lojas de conveniência, em supermercados, onde gera venda por impulso. E ali foram colocados produtos que faziam aniversário ali na loja, né? Sim. Venderam coisas que eles não sabiam que nem que existia no estoque. Uhum. Eu acredito nisso. Sim. E é impressionante a relação que as pessoas criaram com essa sessão de impulso. Mas tudo isso é baseado num trabalho de pricing. Sim. Por quê? Porque é um conjunto de culturas, é isso, né? É uma junção de culturas, de departamentos na loja. Aí, esses dias conversando, é evidente que a gente nós temos amigos mais otimistas e alguns muito menos otimistas. Mas a pessoa virou assim, mas isso vai me dar trabalho. Trabalhar não é bom, né? A verdade é essa. Né? Eu não sei o que ele faz das 8 da manhã às 18 horas. Eu, pelo menos, trabalho. Tudo dá trabalho, né? Tudo dá trabalho. Para vocês terem uma ideia, em cima do que o Osmar está falando, não sei na região de vocês, mas existem lojas de produtos orientais em shopping que só vende produto, tudo que tem ali você não precisa. Aí, ainda assim, você entra e fica procurando, às vezes você entra para acompanhar, né?
Mas aí você tá lá dentro, você fala, pô, deixa eu ver, mas pô, será que sou... Ah, mas tem o suporte de celular. Não estou precisando. Então você fica procurando o que não precisa para você comprar num preço caro. Por quê? Porque está ali bem exposto, posicionado. E o ambiente é gostoso, né? Ficar garimpando ali, buscando coisa. Algumas lojas você recebe um bom dia em japonês. Então, quer dizer, é uma loja inteira só de produto de conveniência. É raro você ir lá por necessidade. Ah, eu quero comprar um desinfetante. Você compra no mercado, né? O cara entra para passear, né? Mas você vê, é tudo coisa que você não precisa. Então, olha o poder numa loja dessa, né? Então, assim, em alguns treinamentos que a gente faz, a gente leva grupos de lojistas para visitar esse tipo de loja. Lojas que tem hortifruti boutique. Vende o tomate a 30... Apesar que hoje em dia ninguém sabe mais o preço de nada, né? Mas assim, o tomate no supermercado era 3, lá era 12. Vamos lá. Mas não, por que você... Não, para vocês verem que dá para vender com preço, desde que você ofereça condições para isso, condições da vontade. Você olha para o tomate, parece que ele é de brinquedo, de tão bonito que está a exposição, né? E existem lojas nessa vivência de trabalho com o ramo de material de construção que elas têm DNA. Algumas pro agrícola, outras pet shop, outras de conveniência realmente, né? Mas muitas lojas hoje que têm um resultado diferenciado, elas não estão apenas... Material de construção é a base do negócio deles. Não é apenas o negócio deles. O negócio deles talvez seja o resultado final. É isso mesmo, Sérgio? Sim. Você tem que sempre pensar no seu propósito, né? Então, se a gente tem um negócio aberto, que muitas vezes a gente não tira nem férias, que o funcionário, né, sai de férias, a gente não. Chega no dia do pagamento, fica todo mundo feliz, menos a gente. Então, assim, o que acontece? A gente tem que ter, pelo menos, uma compensação financeira disso, né? Sim. E, num segundo momento, isso tem que trazer uma compensação pessoal. Por exemplo, quando eu falo que a gente tem que focar em 300 itens e não em 5.000 e não em 8.000, é porque isso está relacionado a tempo. Tempo, hoje em dia, todo mundo fala que a tecnologia ajudou. Cortou, né? Cortou. Então, tempo. Relacionado a tempo. Todo mundo fala hoje que a tecnologia ajuda a gente a ganhar tempo. Aí a gente vai ver as pessoas cada vez estão mais sem tempo. Sem tempo. Entendeu? Por quê? Mas isso não é o problema da tecnologia, é o problema das pessoas, né? Então, algumas coisas, a gente vê às vezes alguma coisa na televisão, né? Alguma coisa, Pô, mas era tão óbvio, né? Que era só fazer desse jeito. E dentro do nosso negócio também tem algumas coisas que são bem óbvias. E a gente acaba não fazendo, né? Mas por quê? Talvez porque nunca ninguém mostrou aquilo. Porque a gente, dentro do problema, a gente não enxerga. Alguém de fora tem capacidade. Então, uma coisa que a gente faz muito também, levar grupos de lojistas em outra loja e falar, vê tudo que você mudaria aí. Aí na reunião de conclusão, na reunião, tá, por que você não mudou na sua? Mas lá eu não enxergo. Entendeu? Sempre de fora que enxerga muito melhor. A verdade é que, assim, principalmente em empresa familiar, né, Sérgio? A gente acaba ficando muito no operacional, a gente esquece um pouco do estratégico, né? Que é esse olhar de fora, de pensar. Empresa familiar tem muito sentimento. Tem, né? E a gente tem que quebrar isso. Você vai tirar esse balcão daí? E custou tão caro esse balcão. Era do meu avô. Tem um cara que falou pra mim, era do meu avô. Eu falei, mas seu avô já morreu. O que você tá querendo? Que eu falei do negócio lá. Eles perguntam umas coisas que não dá para fazer mais, né? Os conselheiros. Não dá. A gente teve conversando com alguns lojistas que passaram por esse processo, né, Sérgio, que tinha essa trava, né? E aí hoje a geração mais antiga fala, pô, mas que legal, vocês cresceram. Ou seja, quando a coisa dá resultado, mas a mudança, o primeiro impacto, ele gera resistência mesmo. Nós somos baseados em resultados. Nós somos medidos, pessoal. Sim. Não importa o que você pensa, o que importa é o que você produz. Exatamente. O que você fala não tem valor, né? Não tem valor. Os seus sentimentos, parabéns. Fique com eles. O que importa é o resultado que você entrega. O grande desafio, né, é a gente desenvolver tudo que for de modernização, tudo que for de mudança. O grande desafio é não promover um processo de ruptura com as gerações mais antigas. Então, assim, tem coisa que tem preço, tem coisa que não tem preço. Então, é verdade. Entre fechar a loja e perder a família, fique com a família. Eu perco um cliente, mas, mas vocês devem ficar com a família. Mas existem formas de se fazer isso. Normalmente, esse pessoal mais antigo,
eles têm muito mais ligação com conhecimento empírico. Sim. Então, assim, ó, eu cortava o osso do pernil do porco lá a vida inteira. Mas por quê? Não sei. Deve ver que o fogão antigamente era menor. Sim. Não cabia. Agora o cara continua cortando, mas não sabe por que é. Então, assim, esse pessoal, eles vão indo pelo processo de aprendizado. Então, você faz uma mudança, mostra resultado. Faz uma mudança, mostra resultado. Alguma coisa, pode ser até uma pessoa que não saiba ler ou escrever, mas o número não mente. Então, assim, ó, eu fiz uma ação do setor de piso. Ó, a gente vende 1.000 por mês, aqui está vendendo 1.500. Por que eu não vou fazer outra? Entendeu? Se existe única explicação que pode haver para não evoluir, é quando já existe um problema pessoal entre uma geração e outra, um irmão ou outro, que aí qualquer coisa que você vai fazer não está relacionado à razão, está relacionado a algum problema de emocional, ego, de conflito, né? de conflito. Então, assim, todo problema de uma outra situação pode mostrar o número que for que nunca vai ser resolvido. Né? Em alguns casos, aí sim, quando for uma coisa assim que pode prejudicar de sobremaneira o negócio, aí acho que vale a pena avaliar uma ruptura estruturada. Mas é porque daí já não tem mais o relacionamento. Não tem remédio, né? Não tem mais remédio, né? Então... mas talvez a pergunta seja redundante, porque a pessoa, os pais nos ensinaram a tocar o negócio da maneira deles. Mas é mais do que isso. Nos ensinaram a ganhar dinheiro com o negócio. Sim. E é isso que a gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer que a empresa tem uma obrigação, que é gerar lucro. Sim. Ponto. Como é que você vai chegar lá? Existem técnicas. Marketing é uma delas? E o pricing, que é uma coisa nova para nós brasileiros, mas que isso já é praticado de maneira muito difundida no exterior. A gente vê os americanos, faz parte da cultura deles. Eles aprendem isso na escola. Por quê? Porque eles aprendem a ter educação financeira. Os europeus, tanto que eles vêm dominando o mercado. Chineses vêm dominando o mercado. E esta educação, ela se faz obrigação hoje dentro das nossas empresas, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver em relação a essa concorrência. E eles chegam atropelando, né? São profissionais. São profissionais. Com uma vivência, com uma visão que a gente não tá... Não te dá muita chance. Não te dá muita chance, é muito rápido. Esses dias o Sérgio acompanhou uma conversa com uma pessoa. Eu não estou criticando, por favor, longe disso, constatando. Ele falou, olha, eu tenho 3 lojas. E eu, olhando o sistema, eu falei, mas essa loja tua está com problema. Essa loja aqui está no negativo. Ele falou, não, mas o grupo, como que ele disse? Ele falou, o faturamento do grupo é positivo. Eu falei, cara... Aí ele perguntou para o Sérgio ainda, Sérgio, você acha que eu estou errado? O grupo está bem? Eu falei, mas essa loja está ruim. Peso morto. Então, assim, tudo isso, né, se não der para corrigir, é uma questão de número, né? Então, a gente tem que... Não se admite isso, né? Não se admite isso. Não pode, né? Exceto numa situação de estratégia, de bloquear algum novo entrante. Mas se você fizer todas as análises e aquilo lá não parar em pé... É melhor não ter, né? Qual é a lógica de ter uma loja que não dá lucro? Então, Sérgio Gomes responde. Tirando as questões externas, de repente você mantém ali para bloquear um concorrente que te daria mais prejuízo. Pode ser um exemplo. Mas normalmente a gente segura aquilo ali por dó, porque vai melhorar, por né? vínculo, Por vínculo, com vergonha de tomar uma decisão de reduzir, né? Então, pode ser... E você que está assistindo a gente, que é do ramo de material de construção, tem pessoas assistindo a gente nesse momento. Sua loja não está dando lucro. Eu vou te dar uma notícia ruim. Eu atendo há 15 anos lojas de material de construção. Sua loja está dando um resultado ruim e você fala, vou vender minha loja. Sabe quando é que isso vai acontecer? Normalmente fecha as portas primeiro, né? Exatamente. E você vende o espólio. Isso não acontece, tá? Não, eu sinto muito, mas isso não acontece. O negócio é cuidar antes de chegar lá. E loja dando lucro,
Aí lojas lucrativas são possíveis de vender. Lojas com problema, você não vai vender. Não vende. A saída qual é? É fechar. Não, a saída é aprender. Sim. Eles já são, né, no caso de vocês já fazem parte de uma exceção, que a loja de vocês teve sucessão. Sim. Né? Sim. Então, normalmente, nem isso tem. Então, um filho lá vira médico, outro vira advogado, e a loja vai ficando, e aí os fundadores não têm para quem passar aquilo, e aí tem no mesmo quarteirão uma loja de material de construção, uma pizzaria, um restaurante e uma farmácia. Todos os caras do lado conseguem vender aquilo ou ter uma sucessão. Material de construção é raro. No material de construção não acontece isso. Então, assim, qual é o futuro disso, né? Não sei, de repente, num futuro, existir algum grupo que vai assumir esses negócios, não sei. Mas, de um modo geral, é um encerramento mesmo. Sim. Né? Então, assim, por falta de sucessão, por falta de atratividade de venda, né? Então, assim, você já tem uma exceção aí, né? Estão falando que já tem uma terceira geração no negócio, pode ser que tenha no futuro. Porque lembrando, né? Não existe loja de material de construção com mais de 100 anos no Brasil. Quem sabe a gente chega lá, né, Sérgio? Com certeza. Quanto mais Talvez a gente não veja, isso, né? né? Mas quem sabe as próximas gerações vão ver. Sérgio, e agora? O que é que eu faço? Aí é uma tomada de decisão individual, né? De cada lojista, de aderir ao projeto, ao sistema, à metodologia ou não, né? Essa decisão ela pode ser determinante para os próximos anos da sua vida. Mas qual é o interesse disso? É só financeiro? Não, é um interesse financeiro, mas é coletivo. Então, assim, é o tipo de ferramenta que você investe pouquíssimo, porque está muito mais atrelado à mudança de hábito e mudança operacional, né? A estratégia, do que você não tem que comprar um equipamento para fazer price, você não tem que comprar uma máquina, não tem que fazer um financiamento. Não, é uma mudança que você usa uma ferramenta lá, de repente um Excel ou o próprio sistema da loja. E no outro dia, ou no mesmo dia, teve loja que a gente já viu mudar a margem antes do almoço, depois do almoço. Então, por quê? Porque aplicou, continuou vendendo com uma margem melhor, né? Mas vai ter produto que eu vou... Todos os produtos, o price é aumentar preço? Mas não de tudo. Tem produto que... E alguns até recuar, né? Pelo que você me falou. De alguns produtos recuar e aí recuar mesmo, né? Sem ter aquele medo. Por quê? Focar no lucro médio. Então, assim, decidiu, quero fazer, identificou a necessidade, aderir ao modelo, aderir à metodologia e começar a aplicar, né? A aplicação é imediata. No primeiro momento, você já consegue dar um upgrade nos seus preços das principais famílias, né? E aí vai entendendo a metodologia, vai entendendo as necessidades, envolver equipe, envolver todo mundo que vai fazer. E chegar numa pessoa com perfil para fazer esse trabalho dentro do negócio e conseguir rapidamente mudar a margem da loja, né? Normalmente, também aumenta o faturamento. Além da margem, normalmente aumenta o faturamento. Por quê? Porque a sua loja fica mais atrativa. Então, assim, se você tem fama de vender o produto que todo mundo sabe o valor. Qual é o produto? Todo mundo sabe o valor do material de construção. Cimento. Isso. Você vende o cimento caro. Qual é a fama da sua loja? Cara. Entendeu? Corrigir o preço do cimento, fica mais atrativo. Você vai vender o cimento e tudo que ele traz junto com ele. Então, normalmente, além da margem, existe um crescimento exponencial, que é o cruzamento de aumento de faturamento com aumento de margem, né? Então, assim, os resultados são muito bons. Qual é a garantia de sucesso disso? Vai depender da aplicação. Se o lojista aplicar rápido, vai ser sucesso rápido. Se ele parar de aplicar, volta. O vendedor reclama, o lojista vai lá e reduz o preço. Entendeu? Então, assim, tem que ter isso é uma consistência, né? Constância. Tem que ter isso, tem que ter constância e mais, tem que ter entendimento. Posso vender um produto com prejuízo, mas os outros 4.999 estão dando segurança para eu vender esse produto com prejuízo, né? Então, eu acho que é a melhor propaganda, né, Sérgio? Um produto bom com preço barato, né? baixo, né? O lojista, né? E agora que está ficando legal, chegou a hora de terminar. Tem mais 2 minutos, pessoal?
Mais 2 minutos? Então, Uma pergunta, só uma pergunta. mais 2 Renato. minutinhos? O pricing eu podia falar como assim, de um preço de valor agregado? Valor De um agregado, tem produto de valor agregado, né? Normalmente os produtos de valor agregado, eles permitem uma elasticidade maior de preço, mas não é uma regra. Por exemplo, uma marca líder de tinta branca de pintar parede, ele tem valor agregado e você não consegue... Seria valor percebido. Isso, é valor percebido. Valor agregado é um dos conceitos ali Então, dentro. Né? o que eu falo valor agregado na tinta, eu colocar um pincel. Isso é o cross, tá. isso é o cross. Isso é a venda... Isso é cross. Isso. Pincel, um rolo. Isso é cross. Uma margem É uma maior. das estratégias que você tem Pricing. dentro do pricing, Isso. que é o cross. Isso daí é o cross, é o layout, visual merchandising, Isso. exposição. Então eu consigo fazer. Não, Consegue. é uma das ferramentas. Certo. Né? E aí tem mais ainda, tá? Isso na administração de empresas chama cauda longa, né? Então você vende, para cada cimento que você vende, quais os outros produtos que você vende vem junto. junto. Né? Agora, talvez não exista nenhum outro ramo como material de construção para existir cross. Começa o cara a hora que entra o cimento e a hora que você entrega, você vende a última fechadura para ele lá. É verdade. Né? Chave na porta. Que é a chave na porta. Sim. Então é o ramo que, se você não acompanha o cliente nesta jornada, tem coisa errada. A dificuldade, vocês não podem até achar que é exagero, assim. A dificuldade quando a gente implementa nas lojas as fitinhas de cross merchandising e tal, você pendura ali junto com a hidráulica, você pendura a fita da rosca. A dificuldade é a reposição. Acaba rápido aquilo e a loja não tem alguém para repor, porque não é o hábito de venda não é tão grande, entendeu? Então assim, quando você põe lá as fitinhas, os pincéis, tudo que você está pendurando ali perto das prateleiras, a maior dificuldade nisso que você está falando é que não vende mais porque acaba e ninguém repõe. São os novos profissionais que estão surgindo dentro dessa disciplina que é o pricing dentro das organizações, novos profissionais, novas vagas, novas pessoas. Sérgio, agradeço imensamente. Eu que agradeço. Leandro, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Considerações? Não, show de bola. A gente sai daqui cheio de vontade, de energia. Legal, né? Pô, O abre, aprendizado né, a sempre A gente é bom. precisa disso, Bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Eu agradeço a presença de todos. Sérgio, por favor, suas considerações para a gente encerrar. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que esse trabalho parece uma coisa assim que a gente está ensaiando, mas não é. Né? Ninguém que participar disso vai estar sendo cobaia de nada. A gente nunca teve nenhum caso assim que teve que desfazer. Né? Todas as lojas que usam, realmente o sucesso foi bem grande. Então, assim, é um trabalho conceitual, modulado, a gente tem um tempo de maturação, a gente tem um tempo de aplicação, tudo isso está pensado, a gente entende que é uma mudança de cultura e tudo isso dentro dos módulos está tudo muito bem dimensionado. E aí com vocês agora é a decisão, quero ganhar mais ou não, né? Estou mais preocupado em economizar ou ganhar dinheiro. Né? Então... Obrigado, Sérgio. Encerramos aqui o nosso podcast. Muito obrigado ao Thiago, ao Yuri. E até a próxima. Falamos aqui hoje de Pricing Fácil. Valeu, obrigado.